Se você olhar fundo nos olhos de um homem como o Kakashi Hatake, você não vai encontrar apenas determinação. Vai encontrar um campo de batalha inteiro, enterrado por trás de um olhar calmo e de uma máscara que nunca deixa transparecer tudo que ele já perdeu. Desde cedo, eu entendi que viver não era sobre ser forte, mas sobre aprender a carregar o peso das coisas que não podemos mudar. E se existe alguém que personifica isso melhor do que qualquer outro, esse alguém é Kakashi Hatake. A primeira vez que o vi, ainda adolescente, lembro da impressão estranha que tive. Ele não parecia um herói. Não tinha o brilho de quem quer ser lembrado, nem o fogo no olhar de quem sonha em vencer. Pelo contrário, havia algo no jeito dele que dizia que ele já tinha vencido e perdido tantas vezes que a vitória e a derrota já não significavam nada. Ele não falava muito. A máscara escondia metade do rosto, mas era o olhar que revelava o que ele realmente carregava. Um olhar frio, não de crueldade, mas de quem já viu demais, de quem já enterrou mais amigos do que deveria. Kakashi sempre foi o tipo de homem que carrega tudo sozinho. Desde criança, o mundo empurrou sobre ele responsabilidades que ninguém deveria suportar tão cedo. O filho do famoso Sakumo Hatake, o canino branco da folha. Um nome que deveria ser um orgulho, mas que acabou sendo um fardo, porque quando Sakumo decidiu salvar seus amigos em vez de cumprir a missão, foi julgado, humilhado e tirou a própria vida. E ali, no coração de uma criança, ficou uma cicatriz que nunca fechou. O problema de Kakashi nunca foi falta de talento. Muito pelo contrário. Ele era um prodígio. Passou na academia antes de todos, dominou jutsus complexos ainda criança. Mas isso só o isolava mais. Era o reflexo de alguém que acreditava que sentimentos eram fraqueza. E por acreditar nisso, ele se tornou duro, rígido, quase impenetrável. Mas o mundo não perdoa. Não importa o quanto você se blinde, sempre vai encontrar uma forma de entrar e te machucar. Foi assim com Rin, foi assim com Obito, foi assim com Minato. Cada perda era mais uma pedra no bolso de alguém que já estava se afogando. E ele a afundava em silêncio, sem pedir ajuda, porque acreditava que ninguém entenderia. E de certa forma, ele estava certo. Imagine carregar no peito a culpa de ver sua equipe se desfazer e acreditar que a morte deles foi sua culpa. Imagine treinar crianças e vê-las morrer antes mesmo de virarem adultos. Imagine passar anos olhando no espelho e se perguntando por que eu ainda estou vivo. Esse é o peso que Kakashi levava todos os dias. Um peso tão esmagador que transformou a vida dele em um eterno estado de sobrevivência. Ele nunca foi mais feliz, nunca foi mais sorridente, mas ele era o mais presente. E no fundo, era isso que o tornava diferente. Porque apesar de tudo, apesar da dor, da solidão, das cicatrizes que ninguém vê, Kakashi continuava. Não porque queria, mas porque alguém precisava. E às vezes, é isso que significa ser um verdadeiro herói. Às vezes, eu me pergunto, o que significa realmente carregar o peso de um nome? Não um nome qualquer, mas um que vem acompanhado de expectativa, responsabilidade e de uma solidão que ninguém mais pode entender. Kakashi Hatake, o filho do canino branco da folha, o prodígio que aprendeu tudo cedo demais e que perdeu ainda mais cedo. Quando você ouve a história dele de forma superficial, parece o conto de um gênio que nasceu pronto para a vitória. Mas, se você parar para olhar de perto, vai perceber que a história do Kakashi é, na verdade, sobre aprender a viver com cicatrizes invisíveis. Quando ele nasceu, a aldeia já olhava para ele como o filho dele,
o herdeiro do Hatake Sakumo, um ninja que sozinho tinha mais poder e respeito do que muitos exércitos juntos. Mas, junto com a glória, vinha o fardo. A sombra de alguém que todos admiravam. E o que acontece quando essa sombra desaparece de repente, não por causa da morte no campo de batalha, mas por uma escolha? Sakumo salvou um companheiro e, por isso, falhou na missão. A aldeia, ingrata, virou as costas para ele. Aquele homem que Kakashi via como herói foi tratado como um traidor. E o pior, Kakashi ainda era um garoto quando viu seu pai se afundar tanto na culpa que decidiu tirar a própria vida. É aqui que começa a primeira cicatriz. Não aquela que vemos no rosto, mas a que fica na alma. Foi nesse momento que Kakashi entendeu que para não sofrer como o pai, ele precisava seguir regras à risca, sem questionar. Missão acima de tudo, amigos, sentimentos, essas coisas só atrapalham. Pelo menos era o que ele tentava convencer a si mesmo. E aí vem a ironia. Quanto mais ele tentava se proteger emocionalmente, mais o destino parecia determinado a arrancar dele tudo o que ainda restava. Quando se tornou parte do time de Minato, ele já tinha aquele ar frio e distante. Mas então, Rin e Obito entraram na vida dele. Rin com aquele jeito doce, que parecia acreditar que o mundo ainda tinha bondade. E Obito? Bom, Obito era o oposto de Kakashi. Atrasado, atrapalhado, sonhador, mas com um coração gigante. E é aí que o destino brinca de forma cruel. No meio de uma missão, Obito se sacrifica para salvar Kakashi. Um pedaço de pedra o prende e antes que tudo desabasse, ele entrega ao amigo o presente mais simbólico que poderia, seu próprio Sharingan. Com aquele olho, não vinha apenas poder, vinha a promessa de que ele viveria carregando não só a memória, mas também a visão de um amigo que acreditava que a vida tinha mais valor do que qualquer regra. Mas o mundo de Kakashi não terminou de desmoronar aí. Rin, a mesma Rin que sempre tentou manter o time unido, acaba morrendo. Pelas mãos dele, sim, o próprio Kakashi. Não porque quis, mas porque ela escolheu se colocar no caminho do ataque, forçando a ser o executor. Ela sabia que estava prestes a se tornar uma arma nas mãos do inimigo e decidiu morrer pelas mãos de quem confiava. Você consegue imaginar o que é viver com isso? Carregar o peso de ter matado uma das poucas pessoas que ainda significavam algo. Essas perdas moldaram o Kakashi que todos conhecemos depois. O professor calmo, quase preguiçoso, com o rosto sempre escondido atrás de uma máscara. Mas por trás daquele jeito despreocupado, havia um homem que se acostumou a viver para que os outros não tivessem que carregar a mesma dor que ele. Ele se tornou a muralha que segurava o peso para que os mais jovens não precisassem sentir. E ainda assim, as lições que ele aprendeu foram passadas de forma tão sutil que a maioria não percebe. Quando ele treina o time 7, por exemplo, o teste dos sinos não é sobre habilidade, mas sim sobre entender que nada, absolutamente nada, é mais importante do que proteger seus companheiros. Essa é a cicatriz do passado falando. É a voz de Obito ecoando dentro dele. Aqueles que quebram as regras são lixo, mas aqueles que abandonam seus amigos são piores que lixo. Mas o homem que sobreviveu a mais perdas do que a maioria poderia suportar. Ele não foi apenas um guerreiro, foi um guardião silencioso, um líder relutante que aceitou até se tornar Hokage não por desejo, mas por dever. No fundo, o que torna Kakashi tão fascinante não são suas habilidades, embora copiar 1000 jutsus seja impressionante, mas o fato de que ele é um retrato vivo da resiliência. Ele é a prova de que, não importa quantas vezes o destino tente quebrar você, ainda é possível encontrar um jeito de seguir em frente, mesmo que isso signifique sorrir atrás de uma máscara, porque às vezes, esconder a própria dor é a única forma de continuar lutando. E aí que a história dele se conecta com a gente. Porque todo mundo, de algum jeito, carrega uma máscara. Todo mundo tem feridas que prefere não mostrar.
A diferença é que Kakashi aprendeu a transformar essas cicatrizes em escudo, não em prisão. E talvez seja por isso que ele seja um dos personagens mais humanos em um mundo cheio de poderes e jutsus impossíveis. E no fim, tudo o que restou para Kakashi foram as memórias. É quase doloroso pensar que um homem que já carregou tanto, que já amou, que já perdeu, que já viu a escuridão de perto, termina sua história não como um herói glorioso, mas como um homem comum, marcado pelas cicatrizes que ninguém vê. Kakashi nunca buscou ser o mais forte. Ele nunca quis ser admirado. O que ele realmente desejava era simples: proteger aqueles que amava e impedir que outros sentissem a mesma dor que ele sentiu. E, talvez, esse seja o verdadeiro significado de ser um herói. Não são as batalhas vencidas, não é o nome que ecoa nas histórias, mas sim a força silenciosa de seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. E ele se tornou espelho de todos nós que já olhamos para o passado e pensamos: eu poderia ter feito diferente. Mas a verdade é, nós só conseguimos fazer o que conseguimos no momento. E, como Kakashi, aprendemos a viver com isso. No final, ele não é apenas o ninja copiador. Ele é a prova de que, por mais que a vida arranque pedaços de nós, ainda é possível continuar e até encontrar momentos de paz.